os teus colegas aí do Norte do Brasília, Correio. Que há um projeto para melhoria do transporte público dentro do CIA. O administrador até fez o pedido. Tem alguma resposta já? Alguma previsão de quando começa a melhoria? Não, ele... licitação. Entra aqui. Esse aqui é o Rock em Fonseca, face nosso da... diretor de obras lá do CIA. Foi feita a reunião com o secretário lá mesmo na Ela Distribuidora, inclusive nosso diretor de obras também estava lá. A questão é em face do transporte no STRC, né, que o Adalto está tentando viabilizar para que o ônibus chegue lá, que consiga dar suporte às empresas e aos trabalhadores que estão necessitados, os abrigos, e está perguntando uma resposta em face a isso, já, qual o andamento que está. Nós dependemos agora do secretário e o Roque, eu acho que teve uma reunião lá após, que eu estive só na primeira. Acho que você pode explicar até um pouco mais sobre esse assunto lá. Teve uma reunião lá com os moradores, não desse setor, mas também houve uma reunião com os empresários, né? Houve uma no STRC e uma lá com esses empresários nessa região, quando o diretor do DEFTRANS expôs que está havendo uma licitação para construção de abrigos, né? Que também o ônibus tem que ter um ponto, né, para ele parar naquela estação, e que estava em andamento essa licitação, e tão logo houvesse a implantação disso, ele ia criar essa linha de transporte para atender os trabalhadores dessa região, né? Só apresentando aqui alguns dados, né, da pesquisa, não da PIDAD, mas da pesquisa empresarial, 63% dos empregados lá, do pessoal ocupado, utilizam o ônibus, e no caso do CIA, excluindo a Feira dos Importados, 13% transporte funcional, que eu imagino que serão aquelas empresas que disponibilizam ônibus para os funcionários, né? Isso. E daria aí 76%. E em torno de 20% automóvel, né? E na Feira dos Importados o número é parecido, né? Utiliza o automóvel 20% também, 19,8%, e 79% utiliza o ônibus, ali já não tem o transporte funcional. Então, grosso modo, em torno de 75% a 80% utiliza o ônibus e 20% o automóvel, né, considerando todo o CIA. O restante, metrô, moto, bicicleta, é muito pequeno, né? 1% metrô, 1% bicicleta. Eu me lembro dessa questão quando a gente apresentou esse censo empresarial, que realmente há uma dificuldade muito grande na utilização do metrô, que poderia ser pela distância. O metrô, né, ele não o mais próximo que tem seria ou lá no Parque Shopping, né, ali naquela região, ou então aqui na própria Asa Sul, que também não fica muito próximo. Então, aqueles que não possuem automóvel, né, 20%, acabam tendo o ônibus como opção, e tem muito problema, né, de locomoção em termos do serviço, né, de ônibus na região. Eu acredito que seja uma demanda, mais uma vez, é muito mais uma demanda dos trabalhadores do CIA do que propriamente dos moradores, né? Só para não ficar confuso, esse último dado com a feira, e o primeiro que você passou a escolher a feira. Não, já passei os dois. 75% a 80% vale para os dois, né? Feira e o CIA como um todo. Agora, são muito próximos os resultados. Os dados são Gostaria de lembrar que a dificuldade em relação a ônibus e locomoção é só em face dos trabalhadores. A população mesmo, onde eles estão residentes da QC, não tem, porque o ônibus, tanto eles podem parar na principal ali em frente ao Cruzeiro, como podem em Serra de Jacinfel. Então o tráfego de ônibus é contínuo. A dificuldade de locomoção de ônibus é só em face ao CIA, lá no STRC, trecho 17, que para os trabalhadores e não para os moradores. Mas tem que parar na estrutural, né? Às vezes param na estrutural, e quaisquer lugar que eles parem, vai ter grande dificuldade de chegar. E o transporte dos moradores do CIA para o plano piloto é tranquilo? Tem... Dos moradores do CIA, sim. Dos moradores, sim. Tem linha para o plano piloto. A não ser se a gente partir para os moradores, que eu acho que não cabe dentro dessa pesquisa,
porque tem a demanda, a gente não sabe o que é realmente, que é o pessoal da invasão. Mas a gente não tem certeza se é CIA, se é Guará, se faz parte. Tem segmento que fala que faz parte do CIA, outro segmento já fala que faz parte do Guará. Não é legalizado, não se tem dados, a gente não pode... A gente tratou como Guará. A gente enquadrou no Guará. Um Guará, né? Então, e a gente não sabe o que se pode fazer, nós não podemos dar auxílio porque é a mesma coisa de assinar embaixo a invasão. Então, a gente fica... Como é que é o nome dessa invasão? Lá no... Setor de chácara. Setor de chácara. Chama de setor de chácara. É. É um nome... Então, nós não temos assim como... Fica de pés e mãos atadas, porque você não pode dar o auxílio direto que necessitam, porque à medida que você bota uma máquina para trabalhar, que você coloque uma coleta de lixo interna, o que vai ocorrer? Vai estar legalizando automaticamente o ilegal. Então, o máximo que a gente faz, às vezes, é buscar o lixo ao redor, né, lá no setor de chácara, onde deveria-se mesmo ir, mas fica um pouco difícil auxiliar essa população, até por não saber. Não é por não saber, por não ter como, porque se a gente soubesse, mesmo sendo do Guará, a gente poder auxiliar, onde tiver população, onde tiver ser humano, a gente tem que, eu acho que o governo não só, a gente tem que ajudar na medida do possível. E a questão do transporte coletivo lá é paradoxal, porque o CIA está situado entre os dois maiores eixos de circulação de veículo, que é a estrutural e a EPTG, né? E essa dificuldade do transporte coletivo a gente não consegue entender. Talvez seja o remanejamento das empresas, das linhas que deveriam circular em algum trecho e que só fazem em determinado ponto, por exemplo, vão à Feira dos Importados e saem pela principal, não circulando nos demais trechos, né? O DF Trans afirma que é falta de frota, que é falta de ônibus. Então a promessa que eles fizeram pra gente numa reunião, inclusive com o Campanella, foi que eles estavam aguardando a abertura dessa licitação, tão aguardada do transporte público do DF, né? Para poder melhorar a demanda de linhas lá para o CIA, atender a demanda, porque realmente faltam ônibus lá no CIA, tá complicado. A dificuldade, eu acho, lá não é a chegada, é a circulação interna, ou seja, eu acho que são linhas circulares que faltam, que tem essa necessidade, que possa ir passar em frente à Anvisa, que possa ir ao STRC, que possa ir ao trecho 17, dar segmento e qualidade de trabalho Mas tem também ao pessoal. A ligação entre as satélites e o CIA, que o número é muito grande e eles estão com poucos ônibus, os ônibus estão chegando lá muito cheios, entendeu? Ah, tá. A gente está esperando aumentar o número de ônibus para poder colocar mais linhas rodando. Aí já é questão de reestruturação de governamental maior, né? Tem que esperar realmente abrir essa licitação agora. Eu acho que o Ministério Público, o último despacho foi favorável, né? Acho que vai abrir mesmo a licitação agora. Já foi publicado. Foi publicado, né? Eu só queria fazer uma pergunta em relação a escolas, a posto de saúde, nada tem lá, né? Nada. Tem alguma... o administrador está trabalhando para alguma coisa nesse sentido, principalmente de escola? Olha, é incrível que um dos maiores PIBs, é o maior PIB a arrecadação de ICMS, né, do Distrito Federal, e tem um problema sério de não ter equipamentos públicos, né? Por exemplo, não tem um cartório, né? Então, você conta com 17 agências bancárias e tem uma delegacia que trabalha assim, sem infraestrutura, vamos dizer. Sim, porque eles agora estavam querendo um lote para fazer uma delegacia modelo, está em estudo isso, para a implantação disso, né? E o batalhão da Polícia Militar também está querendo a área, né, para fazer a segurança ali daquela região. Já está sendo porque a gente depende do 4º Batalhão, né, que cuida do Esquia, da Estrutural, do CIA, né, e ainda do Guará. Então, a demanda é grande e a questão do restaurante comunitário, que os trabalhadores pedem muito, né, também que seria um equipamento que a gente está vendo junto ao SEDEST, que o administrador quer implantar lá, né, uma agência do Na Hora também para atender o trabalhador, ali próximo à feira. Então, está sendo estudado e viabilizado várias medidas em relação à infraestrutura para atender a população, né. Todo essas entidades, esse equipamento público, não foram procura dos mesmos, e sim o administrador que foi atrás, o Adalto ele está preocupado em trazer esse equipamento para cá, como fórum, fazer uma delegacia, um Detran, tudo é modelo, porque a cidade tem a demanda
tem a necessidade, mas não tem. Então está conseguindo, graças a Deus, assim, conseguimos a aceitação de todos, a PM tem interesse, o fórum já tá em projeto, o Detran tem interesse, está tentando conseguir o restaurante comunitário, porque vai beneficiar todo aquele pessoal que trabalham ali nas feiras, naquela localidade, que são de uma renda per capita menor e que auxiliariam muito na vida financeira deles. E agora, quanto à escola e posto de saúde, eu acho que não tem, pode-se tentar, mas eu acho que por enquanto não tem a necessidade, não tem cabimento, não tem demanda. Porque a população é pequena e atende no Guará, né? Deve ser no Guará, né? Principalmente questão de Guará. saúde. Até porque, você imagina, de 2.000 a 2.500 habitantes, se a senhora tirar 21,8% de população menor de 14 anos, a senhora vê que não vai ter como, a escola não vai adiantar ter a escola, não vai adiantar ter... Mas vem cá, vocês estão pensando em outro Detran lá no CIA? Porque já tem um lá, não tem? Tem, mas nenhum prédio, não é prédio... O prédio não é próprio, Não é A oitava de e não tá atendendo. Não está atendendo, na verdade, a demanda nem do Detran. Eles estão com muita dificuldade de espaço, de adequação. A oitava DC é alugado também. Alugado. Oitava de pé alugado. Agora, batalhão de polícia nós não temos lá. Existem algumas áreas públicas lá, até o nosso diretor de obra está aqui para dizer mais especificamente, que estavam sendo destinadas para o batalhão da polícia, né? Isso. A minha dúvida é essa, porque hoje a gente tem poucas áreas disponíveis, né? Onde é que seriam construídas essas? Olha, houve Existem algumas áreas lá no CIO. Recentemente houve uma audiência pública da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, do STRC, onde foram criados 23 lotes, né? E esses lotes, houve a desafetação de área pública, onde, inclusive, tinha uma área na MGB de lá, dizia que era uma área destinada a estacionamento. Inclusive, a gente chegou a fazer o projeto de estacionamento para carretas, né, que é um problema muito sério no CIA, e foi desafetado para se transformar em lotes comerciais, né? E está em andamento a regularização. Agora, né, o primeiro passo já foi dado, né? Transformar em lei a criação de lotes para terra cap, né? Ver o procedimento licitatório desses lotes. Dentre eles, a gente pediu a implantação da delegacia, um lote para isso, né? Um lote para um pátio de obras para administração, que também não tem, né? Para colocação de caminhões, tratores e materiais, né? Para trabalhar na CIA, na diretoria de obras, e foi concordado que haveria a destinação desse lote para o restaurante comunitário, para um polo, né, de obras da administração e para o restaurante comunitário. E os outros lotes ficariam para os empresários, né, ou a população licitatória. Pra vocês terem ideia, todo o movimento econômico, todo o comércio que tem no CIA, que é grande, que é forte, querendo ou não, ele gira muito dinheiro, na Feira dos Importados principalmente. Quem atende a nossa demanda de polícia lá é o 14º Batalhão do Guará, que já não tem um efetivo, né, tão interessante para atender o próprio Guará, ele atende o CIA ainda. E também o Esquia. E também que é estrutural. Que é estrutural. Lá no Esquia também não tem batalhão da PM, ele atende o CIA e a estrutural. Então, assim, a urgência é grande de se instalar um batalhão de polícia lá no CIA, porque realmente precisa de policiamento ostensivo, principalmente naquela Feira dos Importados. Pergunte se os colegas do Correio do Brasil teriam mais alguma questão. Desculpa, seu nome mesmo? Johnny. Alguma questão, Johnny? Gostaria de... Ele estava falando do posto policial, né? O que você falou? Pode repetir o que falou? Estava falando da implantação, né, de uma área para a criação de um batalhão no CIA. Se o administrador conseguir esse feito, seria de grande valia para a estrutura física do CIA e também do Esquia, que é estrutural, que hoje o Guará ele atende ao próprio setor, ao CIA e ao Esquia. Então, que não é uma corporação tão grande para fazer todo esse trabalho. E o comandante lá abriu um posto recentemente, né, uns 2 meses atrás, que não tinha ainda, no Esquia. Então, e a gente está vendo a possibilidade de abrir um no CIA. Um posto assim, não aquele posto policial Um batalhão mesmo. Como se fosse um mini batalhão, uma corporação compacta para atender o CIA.
Mas o grande pleito, o grande interesse do administrador é fazer um batalhão no CIA. Já a área, batalhando pela área e vamos tentar. Ele vem há algum tempo já pleiteando isso, acho que Ok? com certeza deve sair. Você disse que vai beneficiar mais a região da Feira dos Importados. Feira dos Importados, né? Todo aí, CIA. Todo CIA Todo e em apoio à estrutural até que Ali ela no tenha CIA tem também muita agência seu- bancária, tem muito comércio, tem muita empresa ali que trabalha assim com valores altos, entendeu? A renda- Então, a gente realmente precisa de policiamento ostensivo ali no CIA. Ok? Então queria agradecer a presença dos colegas aqui da administração regional